Acharam Israel no Egito. Uau! Que isso, Saião? Pois é, esse é o canal do Saião, com informação histórica, arqueológica, teológica e bíblica para cada um dos interessados no conhecimento aprofundado. Pois é, veja só que coisa interessante. Você sabe que um dos lugares mais assim fascinantes, misteriosos, assim, que chama a atenção de todo o mundo é o antigo egípcio, né? O povo egípcio, a civilização egípcia e o antigo Egito. Até hoje o pessoal, né, tenta lá olhar os segredos da esfinge com as suas referências assim impressionantes que combinam com as famosas pirâmides até hoje, né, as pirâmides, as mais de 100 pirâmides antigas do Egito, são um mistério para muita gente. Como é que nós temos uma elaboração técnica, de engenharia tão detalhada numa realidade de cerca de quase 5.000 anos atrás. O Egito antigo é impressionante. E também a gente vai descobrir que o Egito Antigo aparece muito na Bíblia. E muita gente pensa: olha, mas essas histórias bíblicas são relatos religiosos e são relatos muito posteriores e talvez não tenham uma relação tão direta assim. Será que a gente pode olhar dessa maneira? E a gente tem dois grupos, né? Aquele pessoal que tem uma postura de questionamento e até mesmo um certo preconceito, dizendo: olha, a gente, se não achou nada especificamente do que foi mencionado, aqui não existe. Bom, na verdade não é o caso. Quando a gente não achou alguma coisa, assim, simplesmente não achou. A gente não prova nem sim nem não. E o outro pessoal que acha que cada texto bíblico que vai aparecer, ele tem, né, referências históricas do jeito que a gente pensa hoje e que cada coisa que está lá vai ser encontrada. E às vezes não vai, porque foi destruída, passou por um outro processo. Um dia desse alguém me perguntou: mas cadê aquele ouro que estava aqui em Jerusalém, em Israel, né, conforme a Bíblia, onde é que foi parar? Bom, nenhuma, né, nação poderosa conquista um lugar e deixa o ouro lá para o pessoal achar depois. Então, assim, é muita viagem para pouco bom senso. Mas eu queria falar com vocês da experiência extraordinária que alguém pode ter, e eu já tive várias vezes, de conhecer um algo impressionante que foi encontrado no Egito, muitos anos atrás, no início da jornada arqueológica, em 1896, o famoso arqueólogo britânico, o Sir Flinders Petrie, na lendária e famosa Tebas, no Egito, ele encontrou o que é conhecido como a Estela de Merneptah. Alguns preferem dizer Meremptah. E essa estela, ela é gigantesca. Você presta atenção aí. Olha que figura interessante, extraordinária. É uma estela de granito com 3,10 m de altura por 1,60 m, onde nós encontramos ali, devidamente delineado na estela, tanto o próprio faraó Merneptah como o deus egípcio Amon-Ra. E ali nós temos uma lista de todos os grandes feitos de Merneptah. Essa estela é do século XIII. A maioria dos estudiosos colocam ela no final, 1200 e pouco antes de Cristo, quando ele é o soberano do Egito. E ele fala das suas conquistas, aparece os seus feitos, né? E isso é descrito em 28 linhas com os hieróglifos egípcios que podem assim ser vistos, né? Essa estela até hoje ela existe, não é um documento histórico que alguém achou e se perdeu, não. Ela está lá no Museu Arqueológico do Cairo, museu ali no Egito, e você, quem visita, pode observar e ver o que aparece ali. O que é interessante é que, nesse mundo de perguntas e interrogações, e muita gente dizia: olha,
Parece que a história, né, de Israel é um negócio muito mais recente. Alguns chegaram a sugerir até, inclusive, que tudo que tem lá sobre Israel na Bíblia é uma elaboração que só acontece muito depois, talvez, segundo os mais críticos, depois que o povo volta da Babilônia. Olha que coisa interessante. A gente poderia imaginar, né, que a comprovação da existência do Israel antigo fosse encontrado na terra de Israel. Ou talvez num documento mais assim, até mesmo do próprio povo judeu, né, achado em Jerusalém ou em uma outra área lá do deserto da Judéia. Curiosamente, atenção, está preparado? O texto com a informação da existência de um povo chamado Israel na história está no Egito. A Estela de Merneptah, ali no final, né, quando ele está falando dos seus feitos, ele menciona povos, inclusive vai fazer menção aos líbios, né, que estão ali, e faz menção a Israel, e ele diz: Israel está devastada, sua semente não existe mais. Então você tem uma prova concreta de que no século XIII já está na terra de Canaã, porque Merneptah vai fazer muitas incursões em Canaã, ele encontra ali uma comunidade que é chamada o chamado Israel. E até ele diz, né, que nesses seus confrontos Israel foi totalmente devastado e não sobrou mais nada, o que não se verifica na história. Mas é interessante porque é uma referência muito antiga, é uma referência extra-bíblica e é uma confirmação de que, pelo menos, essa altura do século XIII, os israelitas estão na terra de Canaã. Para a gente entender esse cenário, é muito interessante a gente observar como as coisas se encaixam. Quando a gente vai estudar um texto bíblico e vai olhar textos antigos, a gente precisa compreender, né, que se esse texto tem pertinência àquela realidade, se ele de alguma maneira reflete, porque é ingenuidade de muita gente a gente achar que tudo aquilo que você encontra em qualquer documento antigo, você vai encontrar depois de 1000, 2000, 3000 anos exatamente o que está lá. Isso é praticamente impossível, a não ser que aquela região tivesse ficado intacta por tantos milênios sem ninguém colocar a mão. Mas o que acontece? Quando a gente vê, compreende o cenário histórico, vê o que estava acontecendo, vê elementos culturais, similaridades em termos de aspectos literários, quando a gente vê que aquilo faz sentido, isso reforça o que a gente percebe no texto. O que a gente vai encontrar? Nós vemos que no período do século XV a.C. em diante, os egípcios entraram numa caminhada de bastante, vamos dizer, expansão. E eles iam muito para a região do Sinai, eles chegaram à terra de Canaã. Quando você visita Israel, você vai ver vários lugares onde a presença egípcia foi detectada. Isso pega desde a época do Tutmoses I, segundo, terceiro, até quarto, e vai chegar na época de Hatshepsut, né? E chega também no período do Amenhotep, o quarto Amenófis, né? O famoso faraó lá que teve uma tendência monoteísta, e vai chegar no século XIII com a figura tão importante e relevante de Ramsés II, que reinou por cerca de 70 anos e teve um conflito histórico famoso ali, quando ele lutou contra os hititas, inclusive envolvendo aí a posse da terra de Canaã. Merneptah vem logo depois. Então você vê que tem toda uma coerência histórica e a gente vai ver que essa relação entre egípcios, a terra de Canaã, os antigos povos, incluindo os israelitas, isso faz parte desse cenário. Aí você diz, olha, Saiu, mas tudo bem, o Egito é uma potência. O Egito antigo era uma nação poderosa, inclusive expansionista, conquistadora, mas assim, os antigos hebreus, será que tem pertinência o outro lado da moeda? Como é que é essa história? Ok, Israel foi achado no Egito, não há dúvida, Israel existia no século III a.C. A Estela de Merneptah, de granito, esse documento gigantesco, né, que não tem como, né, a gente desqualificar,
está comprovando isso. Mas quer ver que coisa interessante? Eu chamo a sua atenção, estava olhando aqui o livro de Gênesis, capítulo 46. Diz o texto o seguinte, que a partir, né, do verso de número 31, depois disso, capítulo 46, José falou a seus irmãos e à família de seu pai: Subirei, informarei ao faraó e lhe direi: meus irmãos e a família de meu pai que estavam na terra de Canaã vieram até mim. Os homens são pastores, ocupam-se em cuidar do gado, eles trouxeram suas ovelhas, seus bois e tudo o que têm. Portanto, quando o faraó vos chamar e vos perguntar qual é a vossa ocupação, respondereis: nós, teus servos, temos sido pastores de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais. Assim direis, para que habiteis na terra de Gósen, porque todo pastor de ovelhas é abominação para os egípcios. Olha que coisa curiosa e interessante. Os irmãos de José, né, vamos dizer, toda a família de Jacó chega ao Egito e tem uma conversa aqui dizendo: olha, preste atenção, quando for conversar com o faraó, vocês vão devagar, né, porque vocês vão receber um cuidado especial por minha causa, eles vão poder habitar num lugar, mas fique sabendo o seguinte: os egípcios detestam pastores de rebanhos. No mundo antigo, muitos pequenos povos ou tribos ali são pastores de cabras e ovelhas, incluindo os hebreus. E então, os egípcios, que tinham uma civilização baseada na agricultura muito explorada por causa da fertilidade do Nilo, e que incluía, inclusive, a escravidão de tanta gente, tanto escravos domésticos como escravos estrangeiros de povos dominados. E a gente vê que um pastor de rebanho não era bem visto porque ele saía fora do sistema e tinha uma certa independência em relação ao domínio dos egípcios. E aí a gente pergunta: isso faz sentido? Pessoal, preste atenção, dá uma olhada. Tem um negócio muito legal para mostrar para vocês, que é um papiro. Papiro trazido do Egito. Claro que não é um papiro, vamos assim dizer, da época antiga, mas é um papiro de verdade. E você pode ver aqui, isso aqui é chamado de pintura de Beni Hassan. Olha que coisa interessante. Essa pintura foi tirada de um grande mural lá numa necrópole de Beni Hassan, no Egito. E aqui você pode ver o encontro de dois povos diferentes. Você vê aqui os egípcios mais morenos, né, que estão num posto de controle de fronteira, e eles encontram, olha só, pastores de rebanhos. Esses pastores, você pode ver, né, diferente dos egípcios, eles são, né, pastores assim que estão com o seu gado aí na mão, e eles têm uma tez diferente, são mais claros, né, e geralmente são mais marcados, né? Veja um egípcio aqui do meu lado da minha mão esquerda, né? Aqui, como é que é um egípcio padrão, que está sem camisa, que está com a vestimenta própria e ele não tem barba como os outros. Sabe o que é isso? Essa pintura que é do século XIX a.C., 1890 antes de Cristo, século XIX, ela mostra para a gente uma cena análoga a essa que você tem de Jacó. Claro, Sayão, então isso aí é a família de Jacó chegando? Não. Mas isso mostra para a gente que a descrição do texto, ela faz todo sentido quando você encontra uma coisa muito semelhante. Por quê? Porque o Egito, como a antiga Mesopotâmia, era uma metrópole, um lugar poderoso. E no momento de dificuldade, o que acontece? As pessoas migram para um centro econômico e um centro mais, vamos dizer, capaz de ajudar as pessoas num momento de dificuldade. Por exemplo, na narrativa bíblica, você vê que a fome que está no mundo, o pessoal corre para o Egito para tentar encontrar comida. Aqui é uma coisa semelhante que você vê. E você vê a diferença, né, daqueles que são semitas, dos egípcios, que são um povo diferente. Esse detalhe aparece aqui. Isso é interessante por quê? Porque essas descobertas arqueológicas, longe,
né, daqueles que se colocam com ceticismo diante de qualquer coisa simplesmente porque não compreendem ou não encontram elementos concretos conforme a sua curiosidade, e longe daqueles que querem encontrar todos os detalhes do texto bíblico disponível e às vezes forçam a barra para isso. A gente tem elementos que mostram para a gente, por exemplo, de uma grande interação dos egípcios na terra de Canaã, da presença de pessoas de contexto semita, como a gente vê aqui no Egito. A gente vai ver certas similaridades literárias, a gente vai ver que certas coisas que aparecem na Bíblia parecem nitidamente estarem confrontando o jeito egípcio de ser e de agir, especialmente quando a gente pensa em elementos de natureza religiosa, ou seja, a descoberta de detalhes do contexto do mundo antigo do Oriente Próximo, ela é fascinante e nos ajuda a entender a história antiga das civilizações, ajuda a entender o desdobramento da história, ajuda a gente conectar as partes e compreender de maneira mais adequada o mundo antigo para entender a realidade, inclusive interpretar com mais exatidão até mesmo o texto bíblico. Imagina só que coisa extraordinária é essa, né? E você sabe que eu fiquei impressionado porque eu estive no Egito várias vezes e eu tive até mesmo com pessoas do contexto egípcio e gente de lá, até mesmo experimentado, disse: olha, eu nunca tinha visitado a Estela de Merneptah e eu não conhecia os detalhes dessa história e não tinha a informação. Então, manda aí a sua opinião, o que você achou dessa informação do amigo Sayão, da confirmação de Israel no Egito, na famosa Estela de Merneptah, e de lambuja aqui, vimos um pouco mais sobre a famosa pintura de Beni Hassã. Não se esqueça, se inscreva no canal do Sayão, esteja em sintonia conosco, aperte o sininho e mande para os seus amigos, inclusive se ele estiver no Egito ou Israel, e quem sabe conversando aí de alguma maneira, tentando falar com Merneptah, que disse que infelizmente agora ele não pode falar.